Esta segunda turma, por unanimidade, reconhece a presença de conduta típica delituosa de corrupção passiva e lavagem em relação a Nelson Meurer. E não me parece que tenha havido uma promoção, um planejamento e a execução de uma carreata no sentido exatamente de obtenção de votos. É uma garantia à liberdade do eleitor para evitar que ele sofra qualquer tipo de coação que possa impedir o exercício do voto. É um documento muito seguro, que evita duplicidades e é um mais eficiente meio para evitar o dispêndio de recursos públicos. Olá, boa noite para você. O deputado federal Nelson Meurer é condenado a quase 14 anos de prisão no primeiro julgamento da Lava Jato pelo STF. O parlamentar era acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro por envolvimento no esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. Foram 3 semanas de deliberação concluída hoje com os últimos votos dos ministros da segunda turma. No voto, o ministro Dias Toffoli considerou que o deputado federal Nelson Meurer cometeu crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro em parte dos 29 milhões e 700 mil reais supostamente recebidos como propina. Mas ele divergiu em relação aos 500 mil reais pagos pela empreiteira Queiroz Galvão para o pagamento da campanha de 2010. Para o ministro, não ficou comprovada ilegalidade nesta doação eleitoral e absolveu Meurer nesse ponto. À vista de todos esses elementos, em minha compreensão, não há prova suficiente de que a doação eleitoral oficial tenha constituído circunstância modal do crime de corrupção passiva. Não há prova segura, indubitável, para formar a minha convicção de condenação de que Nelson Meurer tivesse ciência de sua origem espúria. O ministro Ricardo Lewandowski disse que a condenação de corrupção passiva deve ser em menor extensão. Para ele, Meurer só influenciou politicamente no período em que foi líder do partido na Câmara e também absolveu o parlamentar no repasse da Queiroz Galvão. Sobre os filhos, o ministro absolveu Cristiano Augusto do crime de lavagem de dinheiro e condenou Nelson Meurer Júnior em 3 casos, diferente dos 5 considerados pelos demais ministros. Divirjo de Sua Excelência em parte reduzida de seu voto, tão somente para delimitar a condenação do imputado ao crime de corrupção passiva durante o período em que ele exerceu de fato e de direito, na qualidade de deputado federal, a liderança do Partido Progressista, porquanto somente nessa hipótese reconheço sua efetiva capacidade de fornecer direta e decisivamente o apoio político à manutenção de Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. O ministro Gilmar Mendes foi o terceiro a entender que não houve crime de corrupção e lavagem de dinheiro no recebimento da doação eleitoral da Queiroz Galvão. Nos demais pontos, o ministro acompanhou o relator. Uma doação eleitoral declarada pode, em tese, até prestar-se ao branqueamento de recursos ilícitos. No caso dos desvios da Petrobras, o esquema parece grande a ponto de financiar campanhas de candidatos não envolvidos na corrupção original. Concluídos os votos, o relator, ministro Edson Fachin, proclamou o resultado. Esta segunda turma, por unanimidade, reconhece a presença de conduta típica delituosa de corrupção passiva e lavagem em relação a Nelson Meurer, como também de corrupção passiva em relação a Nelson Meurer Júnior e, por maioria, corrupção passiva, conduta típica, por maioria, eis que aqui há um voto absolutório em relação a Cristiano Meurer. E quem está aqui para falar sobre esse assunto é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. A gente viu aí a condenação, né? Ele foi condenado a quase 14 anos de prisão. Se chama dosimetria esse cálculo da pena, é isso? Logo depois, vamos entender como foi esse julgamento. O primeiro momento do julgamento da ação penal é para decidir se os réus acusados pelo Ministério Público devem ser condenados ou absolvidos
por aquelas práticas que foram acusados definitivamente. A partir desse momento, uma vez decidido pela turma que ele seria condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, passa-se ao cálculo da pena. O quanto de pena ele deve cumprir em razão desses crimes pelos quais ele foi condenado. Então, a dosimetria da pena, esse cálculo feito é baseado de acordo com o que diz o Código Penal e leva-se em consideração, o juiz leva em consideração 3 momentos, 3 fases, é o que a gente chama do sistema trifásico de dosimetria da pena. No primeiro momento, vai se calcular a pena base. E nessa pena base, levam-se em consideração circunstâncias pessoais do agente. Então, situações assim, de antecedentes criminais, a conduta social do acusado, situações de culpabilidade, a reprovabilidade da conduta. Então, são situações que, quanto mais negativas forem as circunstâncias, maior será a pena base. E na legislação a gente tem uma pena para cada tipo de crime que varia, por exemplo, de 1 ano a 2 anos, 1 ano a 3 anos. Então a pena base vai variar nesse tempo de acordo com essa primeira fase para se fixar a pena base. Uma vez fixada a pena base, passa-se a segunda fase, em que serão analisadas circunstâncias atenuantes que podem diminuir aquela pena base ou situações agravantes, se houver, no caso da conduta delitiva. E, por fim, a terceira fase, são analisados, a partir daquela pena que já foi estabelecida na segunda, as circunstâncias, as causas de aumento ou diminuição de pena, como, por exemplo, a continuidade delitiva nos casos de lavagem de dinheiro, que foram consideradas também. A partir desse momento, os ministros decidem o quanto de pena deve ser cumprida e qual regime deve ser fixado o início do cumprimento da pena. Para Nelson Meurer, os ministros decidiram que seria o início no regime fechado e para o filho dele, Nelson Meurer Júnior, o regime semiaberto. E logo depois dessa dosimetria da pena, ainda haviam outros 5 pedidos feitos pelo Ministério Público. Um deles foi sobre a condenação por dano material e que, por votação unânime, a turma acabou condenando o Nelson Meurer ao pagamento de R$5 milhões à Petrobras. Por votação unânime também, acabaram determinando o perdimento de bens em desfavor da União, bens, direitos e valores em favor da União em razão dos crimes de lavagem e também por votação unânime decretaram a interdição para ocupar qualquer cargo público pelo dobro do prazo da pena que foi condenado. E por maioria, os ministros negaram o pedido feito pelo Ministério Público quanto ao pedido de dano moral coletivo e também determinaram que a perda do mandato só deve ser declarado pela Casa Legislativa correspondente à Câmara dos Deputados. Ótimo, Karina. Obrigada por hoje. Até amanhã. A gente se vê amanhã. Tchau. A primeira turma do STF rejeitou denúncia contra o ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo. Eles foram acusados de fazer uma carreata no dia da eleição municipal em 2016. Antes do julgamento, os ministros discutiram se caberia ao Supremo julgar os 2 envolvidos. É que no começo deste mês, o plenário do STF restringiu o foro por prerrogativa de função de deputados e senadores somente para os crimes cometidos durante o mandato e relacionados ao exercício do cargo. Para o relator, ministro Luiz Roberto Barroso, no caso do ex-prefeito e do deputado, era preciso avaliar 2 situações diferentes. O critério que adotei aqui foi analógico à da posição que adotei em relação ao foro privilegiado. Se o inquérito já estiver concluído, eu acho que nós devemos deliberar. Agora, se recebida a denúncia, aí eu mandaria baixar. O relator foi seguido pela maioria dos ministros e, como o inquérito estava concluído, eles passaram a examinar o caso. O ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o deputado federal Pedro Paulo foram acusados de fazer carreata na capital fluminense em 2016, no dia da eleição municipal, para promover a candidatura de Pedro Paulo a prefeito. A Procuradoria-Geral da República entendeu que havia crime eleitoral. Das imagens, é possível aferir, diz aqui o parecer, é possível aferir a realização de carreata no dia do pleito, ou seja, o tráfego significativo de veículos em fileira, em velocidade lenta, buzinando em sequência dos acenos do então candidato Pedro Paulo, acompanhado de Eduardo Paes, então prefeito do Rio de Janeiro na data dos fatos, entre aspas, desfilando em carro aberto com um nítido propósito eleitoreiro. Mas, para o relator, não havia provas suficientes e votou pela rejeição da denúncia. O que se percebe são pouquíssimos carros trafegando ao lado do veículo que conduz o candidato e o ex-prefeito, de modo que não me parece em quantidade suficiente
para que se possa configurar materialmente efetiva violação ao bem jurídico tutelado pelo dispositivo. Os ministros Alexandre de Moraes e Marco Aurélio discordaram. Creio que se está diante do indispensável para o recebimento da denúncia. A história contada pelo Ministério Público configura tipo penal, mais precisamente o tipo do artigo 39, parágrafo 5º da Lei das Eleições, a 9.504, de 97. Já os ministros Luiz Fux e Rosa Weber acompanharam o relator e, por maioria, a denúncia foi rejeitada. Na verdade, ela nada mais era do que um deslocamento de dois dos candidatos que, quando estão realmente fazendo a sua propaganda, o simples deslocamento em carros já gera algum rebuliço nas vias, ainda que seja para receberem manifestações contrárias. Não me parece que tenha havido uma promoção, um planejamento e a execução de uma carreata no sentido exatamente de obtenção de votos, no sentido de exposição maior do candidato. A Procuradora-Geral da República disse hoje, durante sessão do Conselho Nacional do Ministério Público, que o MPF está atento à defesa dos direitos humanos no movimento da greve dos caminhoneiros. Raquel Dodge afirmou ainda que os procuradores têm atuado para garantir os serviços públicos, principalmente nas áreas essenciais. Foi criado um comitê para acompanhar a atuação do Ministério Público Federal durante o movimento. Segundo a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o foco do trabalho é verificar crimes federais que afetem o serviço público e de utilidade pública. Ela ressaltou também que o MPF atua desde a semana passada para impedir abusos e garantir o respeito a direitos humanos durante esse movimento grevista de caminhoneiros que bloqueou rodovias pelo país. E no próximo bloco, eleições parlamentares. A partir de hoje, nenhum eleitor pode ser preso no Tocantins. É uma garantia a liberdade do eleitor para evitar que ele sofra qualquer tipo de coação que possa impedir o exercício do voto. A Advocacia Geral da União e a Petrobras ajuizaram uma ação conjunta para pedir ao Tribunal Superior do Trabalho liminar impedindo a greve de petroleiros prevista para começar amanhã. A ação tem o objetivo de evitar que a paralisação prejudique ainda mais a sociedade, que já enfrenta desabastecimento de combustíveis e alimentos com a greve dos caminhoneiros. A AGU e a Petrobras pedem para que o TST determine que 100% dos trabalhadores mantenham as atividades e que ainda que o tribunal estipule uma multa de 10 milhões por dia, caso os sindicatos não cumpram eventual decisão judicial que proíba ou limite a paralisação. O Tocantins prepara para as eleições suplementares neste fim de semana para os cargos de governador e vice. O calendário eleitoral da região é diferenciado do resto do país. A partir de hoje, os eleitores não podem ser detidos no estado. A partir de hoje, só podem ser presos no Tocantins eleitores em flagrante delito ou com sentença criminal condenatória por crime inafiançável. Quem tentar impedir ou atrapalhar o voto do eleitor também pode ser preso. Essa medida vale 5 dias antes da eleição e 2 dias depois e está prevista no artigo 136 do Código Eleitoral. É uma garantia à liberdade do eleitor para evitar que ele sofra qualquer tipo de coação que possa impedir o exercício do voto. Mais de 1 milhão de eleitores vão às urnas neste domingo, dia 3 de junho, em 139 municípios do Tocantins, depois que governador e vice tiveram os mandatos cassados pelo TSE. Marcelo Miranda e Cláudia Leles foram condenados por arrecadação ilícita de recursos na campanha de 2014. Um contrato eletrônico firmado sem assinatura, aliás, de testemunhas, pode, excepcionalmente, ter a condição de título executivo extrajudicial e, com isso, permitir execução em caso de inadimplência. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça.
A terceira turma do STJ aceitou o pedido da Fundação dos Economiários Federais, a FUNCEF, para determinar o prosseguimento de uma execução por entender que o contrato firmado eletronicamente e com assinatura digital dispensa a assinatura das testemunhas. Um financiamento foi realizado eletronicamente no site da instituição financeira sem a presença de testemunhas. Após verificar inadimplência, a FUNCEF ajuizou a execução contra a pessoa que fez o empréstimo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios extinguiu a ação sem resolução de mérito. No STJ, a decisão foi reformada. Para o ministro relator Paulo de Tarso Sanseverino, a exigência formal das testemunhas pode ser inviável no ambiente virtual, já que o sistema, segundo o ministro, foi feito para não precisar de alguns encaminhamentos e as assinaturas eletrônicas são utilizadas amplamente em outros meios, como no processo eletrônico judicial. E acrescentou que a utilização das novas tecnologias impõe um novo olhar do Poder Judiciário. A defesa do ex-governador Sérgio Cabral, preso desde novembro de 2016 na Operação Lava Jato, pede que ele saia do presídio em Bangu, onde Cabral está atualmente, e fique custodiado em algum batalhão da Polícia Militar no Rio, no que seria considerado uma sala do Estado-Maior. O objetivo, segundo o pedido, é evitar grandes deslocamentos para a defesa e o próprio ex-governador nas constantes audiências. A transferência de Cabral do presídio em Benfica, na Zona Norte, que recebia presos da Lava Jato para Jericinó, em Bangu, ocorreu depois de vistorias do Ministério Público que detectaram regalias na alimentação do ex-governador, uma farmácia de luxo e até a construção de um cinema dentro da cadeia. Cabral é réu em 23 processos da Lava Jato. Em sessão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça foram julgados hoje à tarde vários processos administrativos, um deles envolvendo um desembargador do Tocantins acusado de receber vantagens indevidas. O primeiro caso julgado foi uma reclamação disciplinar contra um desembargador do Tribunal de Justiça do Tocantins. Segundo a denúncia feita pelo Ministério Público, o magistrado teria recebido R$300 mil para determinar a soltura de um homem acusado de homicídio. O caso foi julgado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, que arquivou o processo. Para o relator da reclamação no CNJ, conselheiro ministro João Otávio de Noronha, o processo deve ser reanalisado. Diante da existência de elementos indiciários de afronta à tese, dos artigos 35, 1 e 8 do Roman, dos artigos citados aí do Código de Ética Nacional, voto pela instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do desembargador Ronaldo Eurípides de Souza. Mas o julgamento foi suspenso com o pedido de vista do conselheiro André Godinho. Outro caso julgado foi o procedimento de controle administrativo referente ao cargo de notário e registrador do cartório de Dunas, cidade do Rio Grande do Sul. O cargo está sendo disputado por duas pessoas. Uma alega que teve melhor pontuação em concurso público do que o homem que foi empossado. O relator, conselheiro André Godinho, votou pela abertura do processo para apurar os detalhes do concurso público e, assim, definir quem teve melhor pontuação. Com relação ao critério para a escolha de serventias adotados na audiência do 7/7/2011, tem-se que houve deliberação da comissão de concurso aprovada na unanimidade na reunião ocorrida em 19 de novembro de 2007. A opção adotada naquela oportunidade possui respaldo em decisão exarada no RMS 21707, Rio Grande do Sul, em que ficou determinado que, nos termos do regulamento do concurso próprio, aprovado pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, o candidato que optar pelo serviço que cumule atividade notarial e registral poderá futuramente concorrer para concurso de remoção, seja para a área notarial, seja para a área registral. Voto que foi seguido por unanimidade. O TSE pode decidir na sessão de logo mais se réu em ação penal pode concorrer à presidência. Quem está lá ao vivo e tem os destaques da sessão é o repórter Henrique Amaral. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral devem julgar na sessão de logo mais 48 processos. O destaque é uma consulta feita por um deputado federal que quer saber se alguém que é réu em ação penal na Justiça Federal
pode ser candidato à presidência da República. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho é o relator dessa consulta. O plenário também deve analisar 7 processos relativos à eleição suplementar para o governo do Tocantins, que acontece no próximo domingo, o dia 3 de junho. A sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral começa daqui a pouco, às 7 horas da noite. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Henrique. E no próximo bloco, o projeto piloto do Documento Nacional de Identidade é lançado no Congresso Nacional. É um documento muito seguro, que evita duplicidades e é um mais eficiente meio para evitar o dispêndio de recursos públicos. A Seção 1 de Dissídios Individuais decidiu que os benefícios previstos na nova lei de estágio não valem para os estagiários da Procuradoria da União do Ceará, contratados durante a vigência da lei de estágio anterior. Da teoria para a prática, o estágio é uma experiência importante para o desenvolvimento da futura carreira do estudante. Em 2008, a Lei 11.788, conhecida como Lei do Estágio, substituiu a Lei 6.494 de 1977. De acordo com a nova legislação, os estagiários passaram a ter uma série de direitos, como redução da carga horária do estágio durante os períodos de provas escolares, vale transporte em caso de estágio não obrigatório e recesso remunerado de 30 dias a ser usufruído preferencialmente durante as férias escolares após 1 ano de serviço. Os estagiários da Procuradoria da União no Ceará, contratados durante a vigência da lei de estágio anterior, entraram na Justiça pedindo benefícios garantidos pela nova lei. Para os estudantes, houve discriminação por parte da administração, como se os estagiários mais antigos tivessem menos direitos que os demais. A segunda turma do TST manteve a decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Ceará. O entendimento foi que, a partir da edição da nova lei, a relação de estágio é regulada somente por ela, não podendo existir 2 tipos de contratos. Mas a Procuradoria da União, no Ceará, recorreu à Seção 1 de Dissídios Individuais, afirmando que o reconhecimento da igualdade implicaria atribuir à lei efeitos retroativos, o que não foi previsto pela legislação. O relator, ministro Alberto Bresciani, aceitou o recurso. Para o ministro, seria necessário existir uma disposição expressa na nova lei sobre a retroatividade. O ministro observou ainda que a nova lei do estágio prevê no artigo 18 que a prorrogação dos estágios com contrato firmado antes do início da vigência da nova lei apenas poderá ocorrer se eles passarem a ser regidos pela nova legislação. Por unanimidade, a SDI1 aceitou o pedido da Procuradoria. Dessa forma, os estagiários contratados durante a lei de estágio anterior não terão direito aos benefícios previstos pela nova lei. O projeto piloto do Documento Nacional de Identidade foi lançado nesta terça-feira para servidores, colaboradores e parlamentares no Congresso Nacional. O lançamento aconteceu no Senado Federal. Participaram da cerimônia o presidente do TSE, ministro Luiz Fux, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, representantes da Câmara, do Senado e do TSE. O DNI tem validade em todo o território nacional e reúne informações de diversos documentos em um só, como os dados do título eleitoral, a carteira de identidade e o CPF. É um documento muito seguro, que evita duplicidades e é um mais eficiente meio para evitar o dispêndio de recursos públicos. Com o lançamento do projeto piloto, os servidores, colaboradores e parlamentares do Congresso Nacional poderão tirar o documento em 4 postos, 3 instalados no Senado, no espaço do servidor, Cafezinho dos Senadores e no espaço Ivandro Cunha Lima, e um instalado na Câmara, no espaço do servidor. A importância do que significa esse primeiro estágio, que eu tenho o privilégio de, como presidente dessa casa, assinar junto com o ministro Fux. A fotografia no padrão AIFA, a biometria, a biografia e todas essas informações condensadas num QR Code vão permitir ao cidadão a trocar informações com o Estado brasileiro,
com confiabilidade, com segurança, através dos meios eletrônicos. O DNI está em fase de testes e tem o objetivo de conferir a estabilidade do processo para a emissão, fazer verificações na ferramenta e capacitar servidores dos órgãos públicos para atender, a partir de julho deste ano, o público em geral. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. E quem está na redação do Jornal da Justiça hoje e vai nos atualizar das últimas notícias é a repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite para você que nos acompanha em casa. A gente começa o giro de hoje falando que depois de centenas de reclamações de consumidores contra a financeira Agiplan por cobranças abusivas e também por não emissão de segunda via de contratos, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça. O pedido é para que seja expedida uma liminar, que é uma decisão provisória, para que em um prazo de 30 dias a empresa adote medidas para a revisão de tarifas. No final do processo, o MPF pede ainda para que a empresa pague danos morais aos clientes. Mudando de assunto, em Minas Gerais, a Justiça concedeu prisão domiciliar para o vereador Wellington Magalhães, do PSDC, e também para mais 5 pessoas suspeitas de participarem de um esquema de fraude em licitação na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Segundo as investigações, os prejuízos aos cofres públicos passam de 30 milhões de reais. E para encerrar, a gente fala da greve dos caminhoneiros. Hoje à tarde, em Santa Catarina, a Justiça Estadual determinou o desbloqueio de todas as rodovias do estado. O pedido foi feito pela Associação Nacional de Hospitais Privados. Também há decisões semelhantes na Justiça Federal relacionadas a outros estados. Eu fico por aqui, você em casa já sabe, para rever nossas reportagens é só acessar nosso site tvjustiça.jus.br. Eu volto com você, Érica. Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para você uma boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá.